Paz de Arrúxua. Fiquei uns dias sem gravar. Por quê? O YouTube tá capinando meus vídeos, gente. É chato, dá raiva. Mas, vida que segue. Mas agora eu tô meditando aqui no meu caminho de sempre. Indo trabalhar como sempre, porque eu sou uma mulher que trabalha. Indo trabalhar. Então, eu tô aqui meditando e resolvi compartilhar com vocês a temática da minha meditação, que é: a Bíblia fala, em todo tempo orai, no tempo fora do tempo, orai e vigiai. Orai e vigiai. E muitas vezes a gente erramos um pouco, né, o significado, o propósito da oração. E eu estou meditando aqui basicamente, né, a função da oração continuada é a nossa lamparina estar sempre acesa. Sim, querido. Porque a pessoa que não ora, que não fala com o Pai Celestial, ela é uma pessoa apagada. Não adianta ter fé se você não ora. A fé sem obra é morta, né? E aqui nós estamos num aprendizado constante. E a nossa lamparina precisa estar sempre, 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 sempre. Nós devemos orar por nós mesmos, pelos nossos familiares, pela nossa vizinhança, né? Orar, né? Pelo aquilo que te inspirar, né? Que quem inspira a nossa oração é o Ruach HaKodesh. Não é uma coisa de mim, de você, que a gente prega uma cartilhazinha e vai seguir ali os ditames, né? A oração é assim. Não, né? Certas religiões estão até assim, né? Tem aquelas orações escritas no papelzinho para a pessoa ficar recitando lá 30 vezes, 40 vezes, sei lá. Não. É as palavras que os Ruach HaKodesh coloca na sua boca, que ele te inspira. E sim, aquilo, a Bíblia fala, levai todas as suas ansiedades, né? Tuas ansiedades, gente, são as preocupações, né? Que te tiram a paz. E se você ficar sem paz, se eu ficar sem paz, nós ficamos cegos espiritualmente. Nós nos tornamos insensíveis para um mover do Ruach HaKodesh dentro de nós. E nós não sabemos se devemos ir para a esquerda nem para a direita, porque a sensibilidade ficou bloqueada por causa da ansiedade. Então tudo que está me deixando, ou te deixando ansioso, preocupado, triste, aborrecido, nós temos que levar em oração. E até o que te deixa feliz também. Porque né, o adversário de nossas vidas não quer que a gente venhamos estar rendendo ação de graças, né? Nem estejamos satisfeitos. Ele quer sempre nos manter numa condição de carência perpétua. Então chega um dia que você não está carente, você está feliz, você está satisfeito, você está pleno, plena, né, naquela circunstância. Então é hora de orar para agradecer, né? Eu tenho o hábito de orar desde o dia que eu, né, aceitei o Salvador. Desde esse dia que eu oro. Então, por quê? Por que eu oro tanto? Porque eu desenvolvi esse costume de orar que até hoje eu não deixo. Por quê? Porque eu queria conhecê-lo. Eu não queria ficar só com aquelas bases bíblicas, ou então a temática dos pregadores, ou daqueles que têm a sua experiência espiritual. Eu queria ter a minha experiência espiritual. Eu queria ter meu contato pessoal diretamente com ele. Então eu sabia que a única maneira de eu conseguir era orando. Então eu tive, como eu já falei aí, Relato Surreal 1 e 2, antes que o YouTube corte, tá lá. Gente, coisas assim e várias experiências assim com ele, entendeu? Então não é uma questão de que eu creio porque a Bíblia me fez eu crer. Eu creio porque eu tenho visto. Simples assim. Ah, mas ninguém pode ver o Altíssimo se não morre. Aí é que tá o desafio para aquele que crê, tá? Ou você teme a morte, ou você teme avançar mais um pouco na intimidade com ele. Ou você quer, entendeu? Eu sei que a minha vida não fazia muito sentido no passado. Já falei, eu fui uma criança problemática, uma adolescente problemática. Então, quando eu cheguei à minha idade adulta, com meus 20 e tantos anos, tinha o coração duro, totalmente amargurado e decepcionado com a vida. Então, encontrar-me com ele
Ele atendendo a minha oração de uma forma totalmente sobrenatural, entendeu? Ele falando comigo até o dia de hoje é que deu significado a tudo e mudou a realidade de tudo. Porque eu fui vendo que as coisas aqui são apenas, né, os bastidores de uma realidade muito maior. Muito maior. Aqui nós vivemos só os bastidores, entendeu? E tem tanta coisa, entendeu? Tanta coisa, tanta informação, tanto conhecimento, entendeu? E às vezes, não, é porque você, como é que fala? Tá alucinando. Não. Eu nunca tive tão limpa na minha idade atual hoje. Nem bebida alcoólica, nem cigarro, nem drogas, nada. E nem pessoas assim também ao meu redor, entendeu? O que eu tenho hoje, simplesmente, eu medito muito nos louvores, na experiência da vida, entendeu? Na palavra, nos ensinamentos dos outros, entendeu? Que eu procuro filtrar. Tá vindo um grande engano aí? Tá vindo sim, tá bom? E se você não souber quem exatamente é ele, pelo Rukura Kadosh que habita em você, tem pessoas que não sabem nem quando é o Rukura Kadosh que está inspirando, que está motivando o seu passo a passo, o seu dia a dia, o seu hora a hora. Como é que vai discernir? Vai depender de um terceiro para falar, esse aqui é o mestre. E se aquela informação foi enganosa? Porque a Bíblia fala que até os santos vão errar e vão tropeçar e vão cair. Por quê? Porque perdeu o contato com ele. Se a minha lamparina está acesa, se a tua lamparina está acesa, isso é consequência de uma vida de oração. Que não para, não cessa, você está sempre conversando com ele. E o que é a oração em si? Gente, não é somente você falar, é você falar e escutar também. Mas eu não ouço Deus falar comigo. Querido, está perdendo seu tempo, tá? Porque não está impedido, não. O problema é que tua cabeça, né, a sua atenção está acostumada a direcionar para as coisas mundanas. Então tem um momento que você tem que abraçar o silêncio, abraçar a quietude, abraçar, entendeu? Para ouvi-lo falar. E as pessoas hoje estão muito assim numa correria. A ansiedade, já falei, tira a paz. E você sem paz é impossível. Entendeu? Você não ouve a voz dele falar, ou se ouvir, você não discerne. O Rukura Kadosh tem que dar aquele aval. Sou eu. Entendeu? E os Rukura Kadosh dentro de você também fala. Mas para a voz dele chegar até os ouvidos, entendeu? A passagem daqui para ali tem que estar totalmente desbloqueada. Entendeu? Não podemos ter ansiedade, não podemos ter culpas, entendeu? Se tem culpas, ore de novo, confesse, resolve as coisas com o pai, fala rasgado com ele, entendeu? Fala que você deu vacilo, que você está dando vacilo, que você não está conseguindo vencer seus vacilos e dá nome aos vacilos. Porque não adianta falar, pai, tu sabe, e não, você tem que se humilhar falando, pai, o meu problema é isso. Pai, eu tô com problema sim. Ou então até fazer como o Espírito Santo me clareou as ideias. Se o problema é seu, então como é que eu tenho para resolver? Entendeu? Você tomou posse de algo. Não tome posse dos problemas. Apenas diga, o problema é esse. Aí já deu um distanciamento. Entendeu? Uma coisa é você falar, o meu problema é esse. E outra coisa é você falar, o problema é esse. Então você já destacou de você, já botou ele numa condição de isolamento para simplesmente o pai estender a mão e pá! Tá? Então nós temos que ter consciência das nossas palavras, porque as nossas palavras também têm poder. Tudo isso eu aprendi em oração, tá? Você vai percebendo como é que você se expressa diante de determinadas coisas. Nós temos que focar sempre no positivismo, entendeu? Na maneira mais simples e objetiva de se ver livres de detalhes desagradáveis do nosso percurso. Não é quer dizer que a circunstância desagradável é minha. Não, eu não te adotei. Não,
ainda que seja consequência da minha ignorância, ainda que seja consequência da minha burrice ou da minha precipitação, eu não te adotei. Então, se dependeu de mim acessar, depende de mim ainda desligar. E pronto. Entendeu? Fica veaco aí. Entendeu? Muito pode a oração os seus feitos. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar. O que é se humilhar, irmã Janice? Simplesmente se humilhar, gente, simplesmente nos colocarmos na nossa posição, presta atenção, dentro dele. É nos identificarmos com ele, entendeu? É estarmos encaixadinhos nele para entender e cooperar com ele nos processos, entendeu? Muita gente pensa que se humilhar é ficar dizendo eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu sou um lixo. Para! O Salvador não morreu no madeiro para salvar um nada, um ninguém ou um lixo. Ele veio para salvar um pecador, sim. Mas aí, nessa abrangência de pecador, ele tomou tudo para si. Então, nele estão anuladas todas essas desqualificações, tá? Então, eu nele, entendeu? É que tem que me diminuir para que ele cresça, entendeu? A proposta é essa. Toda vez que eu ficar, eu tenho que ser um nada, ser um ninguém, você continua mais arrogante. Porque se alguém apresenta-se diante de você dizendo ser um alguém na presença do Pai, na unção do Ruach HaKadosh, você já acha que é arrogância. E a arrogância não é isso. A arrogância não é nós nos autodenominarmos nele. Entendeu? Na força do Ruach HaKadosh. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem? O Ruach HaKadosh, que está dentro de você e dentro de mim. Foca nisso. Entendeu? Sem ficar nesse negócio. Então, se meu povo se humilhar, pronto, se posicionar nele, porque ele já morreu e já resolveu minha questão de pecador, entendeu? Congênito. Estamos lá, posicionados nele, focados nele, entregues a ele, movidos por ele, para ele, por ele, entendeu? E nele, todas as coisas. Aí sim, encaixou. E orar, agora você clama. Clama-me e respondei coisas grandes que não sabes. E vamos lá clamar, porque o Pai quer responder coisas grandes que nós nem sabemos o que é, porque Ele vai responder mediante o processo da oração. E a oração tem que ser no tempo e fora do tempo. Orar sem cessar, tá? Enchei a sua boca de ação de graça. Então foi a derrota. Ô Pai, glorifica o teu nome, porque eu perdi isso, eu perdi aquilo, porque eu fracassei, porque eu tropecei. Então eu te dou graça, Pai, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Ti. Então eu aceito o processo. Assim, tá? Aconteceu o quê? Tá tendo uma briga, uma tribulação. Ô Pai, toma nas Tuas mãos a minha casa. Se essa tribulação veio das Tuas mãos, eu recebo. Se Tu permitiu, eu recebo. Mas se for um ataque das trevas, Pai, envia um anjo agora com uma espada de fogo. Porque eu não tô vendo nada, tô vendo só o bate-bate de boca, a gritaiada, as afrontas. Mas se tem alguma entidade fomentando tudo isso, é hora de tu enviar um anjo, porque o anjo não vem se você não clamar, tá? Se você clamar o anjo, em nome de Yahushua, ele vem, tá? O anjo não vai se apresentando assim. Não, tem que ter oração, tá? Ou tem que ter o acesso da fé genuína, segundo as Escrituras. Aí você clama, Pai, envia um anjo agora. Aí o anjo vem. Pode ser em casa, pode ser num ônibus, uma certa feita. Eu como cobradora de ônibus lá em Belo Horizonte, né? E época de jogo, quem sabe, né? Quem é de Minas sabe que época de jogo de Mineirão, ou no embate Cruzeiro contra Atlético, a cidade vira um caos. E eu tava como cobradora nesse horário de jogo. E o ônibus, quando entrou na avenida, gente, não sei, eu não sei dizer, uns 200, 300 torcedor, e vinha com tudo. Vocês sabem que o lema deles é sair quebrando, detonando tudo. Então eles entram dentro do ônibus, arrombando a porta da frente, de trás, batem às vezes no motorista, no cobrador, sai quebrando tudo, vidro, banco, tudo que eles veem aí na frente, eles iam quebrando. E eu tava lá. O motorista, um homem de 1,80 m, ficou encolhidinho no volante. Diminuiu todo. E eu fiquei, quando eu vi aquela nuvem de torcedor vindo com pau,
vindo com pedra. E eu só abri a boca lá na minha roletinha, quietinha, eu e o pai. Pai, hora de teu anjo estar aqui comigo. Envia teu anjo. Eu preciso do teu anjo. Olha o que tá vindo aí. Se não é tu que tá enviando essas coisas pra mim, porque eu plantei lá no passado, sei lá. Não. Envia teu anjo. E o anjo veio, irmãos. O anjo veio. Porque na hora que aquela multidão entrou dentro do ônibus, eu tive a ousadia para falar: todo mundo comportado, senão vocês vão descer. E todo mundo vai pagar a passagem. Se não pagar a passagem, vai descer. E quieto dentro do ônibus. Aquela galera toda ficou gelada olhando para mim. E o motorista ficou: vai morrer agora. Nada, irmãos. A força espiritual que estava motivando eles retirou-se. Porque no embate invisível, que é o espiritual, o anjo já tinha arrancado todos eles dali, seja lá a potestade que fosse. Então, era só carne com carne, sem a presença do Espírito Santo. E qual é a maior autoridade na terra? O Ruach Kadosh, maior que está em nós. Então eu pude falar com ousadia, dando voz de ordem, roda a roleta, paga a passagem, e aquela galerona, um por um, entrando, pagando passagem. Ninguém entrou pela porta de trás, ninguém pulou a janela, ninguém bateu em ninguém. O ônibus ficou apinhado? Ficou, mas tudo com passagem paga ali. Depois que nós chegamos no destino deles e a galera desceu, o motorista virou para mim e falou assim: quem é você para falar desse jeito? E aquela turba toda obedecer. Aí eu falei assim: não, eu não obedecer a mim, porque tem alguém maior do que tudo isso dentro de mim. Na época eu não conhecia o nome verdadeiro, então só falei Jesus, né? Eu não conhecia, mas o impacto foi esse, a experiência foi essa, tá? Porque sempre fui de oração e de buscar e de ter contato mais próximo possível com Ele. Não bastava simplesmente estar lá 2 horinhas dentro da igreja. Muitas vezes eu levantava de madrugada, né? Na maioria das vezes eu levantava de madrugada para buscar a face, para buscar a presença, para buscar a voz, para buscar, entendeu? Porque enquanto estivermos aqui, bom dia. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, temos que aprendermos a andar mais no espiritual do que no material, porque esse mundo jaz no maligno. E tudo aqui vai sim perecer, já está perecendo com uma aqui. Olha o que aconteceu lá no Havaí, permissão do pai, foi. Agora por quê? Porque foi, pode ter até um justo lá padecendo circunstâncias também, então como Jó. Então não vamos, né, nos engrandecer, né? Um lado é chuva, outro lado é fogo, o outro lado enchente. O outro lado, o povo está caindo de calor na rua, o chão está derretendo. Gente, e vai vir coisas piores ainda. Você nem é o que a Bíblia está falando do grande terremoto que vai rachar tudo. As figurinhas, né, lá do mundo inferior, que vão subir para a terra morto de fome, querendo comer gente, comer carne de gente. E se a tua lamparina não estiver acesa, né? E eu creio no arrebatamento, irmãos, eu creio. Mas eu não sei quando exatamente, pode ser antes, durante ou depois, sei lá. Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas o que eu tenho visto da parte do Pai? Gente, o Pai fala comigo o que Ele quer falar. Se Ele quiser responder meus questionamentos, Ele responde. Mas às vezes, gente, o bloqueio está aqui, porque a gente mistura alho com bucalho. A gente mistura sim, entendeu? Então, o outro lá teve o relato dele de 4 dias de coma e tal, e tal, e tal. Sim, eu já tive na região celestiais, não estava em coma. Simplesmente acontece, gente, já falei. Mas você fez alguma coisa, viagem astral é um perigo. Para, gente, tem arrebatamento no espírito. E o que arrebatamento do espírito é? Viagem no astral. Eu sei que você é um doutorzão legal, na presença do Pai, legal. Sim, eu curto seus vídeos. Sim, mas não fala assim na tua limitação, porque tem o arrebatamento no espírito até o dia de hoje. Entendeu? O Pai age como Ele quer, entendeu? E a Bíblia está lá como exemplo. Mas o que estava na Bíblia não é para os dias de hoje. Para! O pai morreu então, o filho, o sacrifício dele de abrir o céu e deixar sim, temos acesso a tudo. No Ruach Kadosh. Pela permissão de Arruxo, que foi lá e rasgou o véu. Está aberto caminho. Quem tem fé, vai lá. Mas na maioria das vezes nós temos fé, mas não temos sabedoria. Então nós precisamos de pessoas que têm
já tem um outro tratamento para ter sabedoria, para ter os mestres, né, que a Bíblia fala que estão aí na terra até o dia de hoje, para poder ensinar a igreja verdadeira. Então eles têm que ter as suas experiências aprovadas para falar com discernimento, né, para os que estão aí engatinhando na fé. Mas aí vem uma pessoa e fala, viagem astral, viagem astral é arrebatamento no espírito. Vamos lá aprender. Então, me encontrei lá. Eu estava já acontecia quando eu era criança, mas eu não entendia nada. E era muito atingida. Sim, os seres são imensos. Imensos. Entendeu? E não são da maneira, fisicamente, que nós aqui somos uma aparência caída, decadente, com a contaminação, né, de Eva e de Adão lá do paraíso. Então o nosso corpo está destituído da glória, que é a presença do Pai. Está destituído, né? Agora o novo corpo que nós vamos ter naquele grande dia, aí sim ele vai ser perfeito. Mas esse aqui não é perfeito. Por mais que a gente tente ficar arrumadinha, bonitinha, né? Não é a perfeição celestial, não é. É terrena. E mesmo assim, olha lá, tá muito aquém. Então, sim, seres imensos. Sim, coisas que eu não sei nem falar o que foi que eu vi. Mas eu tive lá, eu vi. E poucas palavras, porque o Pai sabe a nossa limita, o bloqueio da ignorância. Então ele fala pouca coisa, ele não fala muito, porque muita coisa pode se perder ou se contaminar no processo. E muitas coisas que ele fala não escapa, mas está aqui, está aqui. Então as chaves daquela informação estão aqui. Então quando eu vejo um irmãozinho como o canal Yeshua, quando eu vejo um irmãozinho, até esse mesmo que meteu a régua na viagem astral, tadinho, ele tem sim, então dá um desbloqueio. Eu lembro, não, o Pai me falou isso, o Pai me mostrou isso, então há uma confirmação. Simples. Então, vamos no processo. Orar sem cessar e vigiai em todo o tempo, por você e pelos demais. Por que eu tenho que vigiar pelo outro? Porque para eu estar orando, intercedendo por ele, querido. Essa brecha da intercessão, que muitas pessoas pensam que intercessão é a mesma coisa, não é. Intercessão é você se colocar na brecha do outro. Então tem que tomar cuidado, seja lá qual é a brecha que o outro abriu, porque se ele ou ela deu legalidade para o inferno atingir a alma dele, só uma autoridade delegada para poder quebrar esse pacto. E muitas das vezes, uma mãe pode interceder por um filho, porque ela é a primeira profeta. Entendeu? A mãe. Ou uma pessoa madura espiritualmente, né? Geralmente é que exercita a liderança, né? Do conglomerado, da congregação, seja lá qual for. Então, geralmente é uma pessoa que já tem experiência, bagagem, por isso que não pode ser qualquer um, né? Olha aí a bagunça que tá aí, as igrejas, né? Por quê? Porque os líderes são meninos, entendeu? A liderança é menina, não sabe nada. Então, o diabo faz o que quer, falsas doutrinas, entendeu? Ou então a ambição carnal, o apetite carnal desenfreado, entendeu? Então tá aí essa bagunça. Mas aqueles que se deixaram realmente amadurecer, que já venceram, né, já tem domínio próprio, né, bem exercitado na sua carne, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, então sim, ele está apto a ir fazer uma intercessão por alguém que está debaixo do jugo de um pacto que foi feito com ignorância, sei lá o que for, então ele pode entrar na brecha e romper o lacre. Eu já vi isso, eu já vi homens de Deus entrando em casas amaldiçoadas com pacto e desfazer o pacto. E hoje que eu era para ser lugares miseráveis que eles falam que alguém enterrou lá um burro, um boi, lá e nada vai para frente, nada planta, nada cresce. Hoje tá uma maravilha, porque homens do Pai, né, celestial, naquele tempo, entraram com fé nesses lugares e quebrou e rompeu um padrão sobre pessoas e sobre lugares. Hoje as pessoas são prósperas, hoje as pessoas têm, o lugar é próspero. O que a pessoa dizia que 30 anos que esse lugar não vai para frente, foi para frente, porque o Pai às vezes te envia para libertar a terra, porque a terra, a expectação da criatura, da criação, é os verdadeiros filhos do Pai Celestial. É a manifestação
do Pai Celestial. E a manifestação começa já. É a tua lamparina, cheia de azeite, transbordante. Entendeu? Que onde você passa, como a palavra fala, o lugar é abençoado. Abençoado porque vai ali uma lâmpada que está acesa. Então tudo que o inimigo quer ver é treva. Então a treva está campeando em muitos irmãos e irmãs que deixaram de orar, que perderam a fé, que Deus me decepcionou. Para, bebê, para. Você tem que passar pelos processos, entendeu? Crescimento dói. Quem falou para você que não dói? Mentira! Crescimento dói, é um romper constante com você mesmo, com seus padrões, com seus conceitos, entendeu? Com a sua cultura até, porque às vezes a cultura foi dada de uma maneira deturpada, é uma contracultura, e você não sabe, você pensa que aquilo que você acreditou do teu pai, da tua mãe, da tua tia, da tua avó, era bom, e não é. Então tem que ter um romper, e esse romper dói sim, dói. Mas o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Fique esperto, tá? Paz de arruxo aí. Tchau, tchau.